Fala, galerinha, beleza? Aula de matemática comigo, professor Fontinelli na área, cara. É, papai. Olha só. Aula passada, a gente começou a falar de sequência com vocês, jogou uma fórmula geral da sequência, beleza? Pela fórmula é muito mais fácil do que você ficar somando e tentando adivinhar os números, né? Aplicou na fórmula, é só entender o que é cada elemento. Eu sei que, às vezes, você está parado muito tempo e é difícil você perceber essa relação entre o símbolo matemático que você está tendo ali e como é que você tem que substituir esse cara, né? Cara, sinto lhe dizer, isso é prática. Se você começar a exercitar, fazer mais, fica cada vez mais fácil. Como tudo na vida, quanto mais você pratica, teoricamente, melhor você vai ficar naquilo que você está fazendo. Fechou? Então vamos lá? Olha só. A questão fala assim, olha. Vamos começar entendendo que duas expressões algébricas são equivalentes quando, ao atribuirmos o mesmo valor às suas variáveis, elas resultam no mesmo resultado, tá? Olha só, tu pode pensar assim, pô, mas como assim? O que são variáveis? Para começo de conversa, né? Vamos lembrar lá. Qual a forma que nós vimos na aula passada? A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão, certo? E aí nós falamos assim para você, nós fizemos inclusive, substituímos um valor, e esse valor que nós substituímos eram quem? O A1, porque ele é fixo, o valor inicial sempre é inicial, aquele valor não vai mudar. E quem mais? A minha razão também é fixo, não vai mudar. Quem é que era o problema da minha questão, então? O problema da minha questão era o N que eu tinha que definir e o AN que eu ia encontrar, de acordo com o N que eu tinha definido. Beleza? Então, bora pensar aqui, ó. Aí dá um exemplo aqui, exemplo 1, o exemplo 1. Fala, a professora Letícia desenhou no quadro a seguinte sequência de figuras. Então, olha aí. Eu tenho aqui, ó, 6 figuras mais 1, que eu posso olhar assim, ó. Posso olhar 3, mais 3, mais 1. Ah, foi, podia olhar 7 direto? Podia, tranquilo. Ou eu posso olhar assim, ó, igual esse cara aqui, ó, 4, mais 4, mais 1. Ou eu posso olhar assim, ó, 5, mais 5, mais 1. O que está acontecendo? Eu estou aumentando duas figuras, dois quadradinhos, cada vez, olha. Aqui eu aumentei esses dois, aqui eu aumentei mais esses dois, né? Já tinha aumentado esses dois aqui, ó, e aumentei mais esses dois, tá certo? No caso, um aumentei 2, outro aumentei 4 e assim vai, né? Em relação ao valor inicial. Então, olha só. Se a gente for representar isso aqui, pensando nesse cara aqui, ó, pensando só nisso aqui, ó, nesse o que eu tenho? Eu tenho, em relação a esse cara aqui, eu aumentei 1, certo? Em relação a esse cara aqui, ó, esses 3, aumentei 1. Então, eu posso falar que eu aumentei 1, aqui eu aumentei 2. Então, eu posso falar que eu aumentei n, certo? Só que eu estou olhando só a parte de cima. Eu posso falar que é a parte, tem várias formas de fazer, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, que eu tinha 3 e eu coloquei mais n. Certo? E aqui, eu considerando de baixo, eu vou considerar de novo, ó. Eu tinha 3, aqui, ó, 3, e eu vou somar mais n. Beleza ou não? Só que além desses caras, eu tenho aqui, olha, sobrando quem? 1. Então, somar mais 1. Então, essa é uma forma que eu tenho de olhar para a minha questão. Tá certo? Vamos ver aqui as outras opções que eu teria. Olha lá. N mais 2. Por que N mais 2? Eu estou tendo dois caras ali, dois caras aqui, ó. E dois caras aqui, ó. Certo? Isso somando a quem? A um N qualquer. Quem é meu N? É como se fosse esse cara aqui, ó. Se fosse 1, seria esse. Se fosse 2, eu teria que aumentar do 2 nesse cara aqui. Se fosse 3, eu ia aumentar 3 nesse cara aqui. Só que é 3 em cima e 3 embaixo. Então, se é 3 em cima e 3 embaixo, vai até mudar a cor aqui, ó. Embaixo teria mais e aqui mais. Por isso que eu tenho duas partes. Eu tenho essa parte, esse amarelo não dá para ver nada. Deixa eu mudar aqui a cor do amarelo, colocar o azul escuro. Ó, tenho essa parte aqui, como se fosse os caras que estão na parte superior. E esse cara aqui, ó, os caras que estão na parte inferior. Que seria... Deixa eu ver se colocar uma setinha aqui, fica melhor para você enxergar. Ó. Seriam esses caras aqui e aqui esses caras aqui. E esse carinha aqui, ó, seria esse bem daqui. Dá para ver isso ou não? Dá, não dá? Ou eu posso pensar da forma de baixo.
2 vezes n mais 1, tá certo? Mais 3, porque eu estou pegando esse 2 aqui, olha, se eu jogar ele para dentro, vai ficar assim, ó, distributivo de novo. 2 vezes n, 2n. 2 vezes 1, mais 2. Isso mais 3. Só que nesse caso, ele está pensando o seguinte, ele não está mais pensando como eu escrevi aqui agora. Ele fez um outro raciocínio. Isso é bom para a questão de raciocínio lógico, né? Então, olha só. Ele já pensou aqui assim, ó. Esses 3 aqui é fixo. Esses 3 aqui é fixo. Esses 3 aqui é fixo. Tá certo? Aí ele pegou, olha, eu tenho... Estou aumentando toda vez 2. Então, é como se eu aumentasse 2 aqui, ó. Aumentasse 2 aqui, aumentasse 2 aqui. Né? Aumentando toda vez 2. Inicialmente, eu tinha 2 aqui, ó. 2 caras. Então, esses 2 caras que estão aqui, ó, é esses 2 aqui. Esses 3 que estão aqui, ó, é o 3 que está aqui. E esse cara aqui é 2 vezes o quadradinho, que eu não sei quantos são, então 2n. Beleza? Vai depender do que eu resolva, como eu resolvo. Se eu for resolver esse cara aqui, eu observo que esse parênteses eu não preciso, porque não tem multiplicação nem divisão. Então, o que eu faço? Eu somo 2 com 3, que vai dar 5, vai ficar 2n mais 5. Na verdade, mais, né? Não esse trem que eu coloquei aqui. Bora lá. Mais. Então, olha, na verdade, o que eu estou tendo? Que esses 3 caras aqui, olha, eles são o quê? Equivalentes. Os 3 servem para expressar a mesma coisa. Beleza? Então, por isso que ele fala aqui, ó. Há uma equivalência. Tá ok? Entre as duas equações. Por quê? Toda vez que eu substituir um valor no n, vai dar o mesmo resultado nas 3 equações. Nas equações dos estudantes que escreveram. Então, olha. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui mais na frente. Tá aqui. Se a gente for substituir aqui por 1, n igual a 1, olha o que acontece. Substitui o n aqui, 1, o n 1. Quando eu fizer a continha, deu quanto? 7. Substituo no segundo caso, olha. Para o segundo caso, segunda equação. N igual a 1. O n entra 1. Quando eu substituir, vai dar quanto? Também 7. De novo aqui, o n vai ser 1. Substituo os valores, vai dar quanto? 7 de novo. Ou seja, elas realmente são equivalentes. Beleza? E aí você pode fazer isso aí não só para 1. Você pode fazer para 1. Você pode fazer para 2. Você pode fazer para 3. Para todas aquelas equações, sempre vai dar o mesmo resultado. Porque elas são o quê? Equivalentes. Tranquilo? Lógico que se você vai montar a equação, se você montar uma equação logo assim, 2n mais 5, já é a forma mais simplificada que você vai ter. O que isso resulta? Resulta em uma conta mais rápida. E aí você não fica perdendo tanto tempo fazendo continha. Beleza? E aqui, olha, eu peguei esse 8a mais 2b, e aí será que essas expressões aqui, olha, elas são equivalentes a essa expressão? Alguma delas é equivalente? Não sei, a gente teria que resolver para poder verificar. Aqui, olha, quando eu jogar aqui para dentro desse cara, eu vou jogar o 2 com 4a e o 2 com 4b. Quando eu fizer 2 vezes 4a, vai dar 8a. Quando eu fizer 2 vezes 4b, vai dar 8b. Certo? Não dá, né? Isso aqui é diferente. Essas duas coisas aqui são diferentes. Então, não pode ser. Quando eu vou tentar a segunda equação, tentar essa equação aqui agora. 2 aqui de dentro, vou até mudar a cor da letra para você ver melhor, da caneta. 2 vezes 4 dá 8a. 2 vezes b dá 2b. Então, ele bateu agora. Esse cara aqui, ó, bateu com a minha expressão inicial. Então, essa expressão 2 é equivalente a essa expressão aqui. Ok? Vamos que vamos, então, galerinha. Olha lá. Isso aqui vai falar justamente o que eu falei anteriormente. E aí, vamos para a atividade. Se eu tivesse uma questão dessa aqui, ó, onde minhas bolinhas estão aumentando a quantidade delas, como é que eu poderia resolver? Eu poderia resolver pensando assim, ó. O que tem aqui, ó? Esses caras aqui sempre são iguais. O que está acontecendo? A cada linha aumenta essa e essa. Na linha seguinte, aumenta essa e essa. Ou seja, aumenta 2n de alguma coisa. Tá certo? Então, eu posso pensar, se esse primeiro aqui, ó, eu pegar um valor fixo, lembra que tem várias formas de eu fazer a expressão. Vou fazer uma delas. Se eu pegar aqui, ó, um valor fixo, pegar esse cara aqui, ó, certo? Falo que ele é o meu valor fixo, então ele é o mais 1. Aí, se eu pegar 2n mais 1 para o meu A1, o meu n vai ser 1, né? Porque o meu n é simbolizado pelo meu índice da minha letrinha aqui. Então, vai ficar 2 vezes 1
2, mais 1, 3. Bora ver se o segundo vai bater. 2 vezes 2 mais 1. Eu já estou substituindo meu N, né? Olha aqui meu N aqui, ó. É o 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Bora ver. 3 bateu com a quantidade? Bateu com a quantidade. 5 bateu com a quantidade? Bateu com a quantidade. Para o próximo, vai ficar o quê? A3 é igual a 2 vezes N mais 1. Quanto é meu N? Tá aqui meu N, ó. 3. Não acredito. É só isso, Fontenelle? É, cara, besteira. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Olha aí. Bateu 7, ó. 3, tá aqui. 4, 5, 6, 7. Bateu. Então, essa é a minha expressão. Fácil ou muito fácil isso aí? Besteira, né, cara? Fechou, galera? Então, essa é a ideia de sequência, né? Lá em raciocínio lógico, em prova de raciocínio lógico, cai muito essa situação para que você possa perceber como é que é a lei de formação ou a expressão que você pode criar ou generalizar para qualquer situação. Fechou? Então, fica com Deus e até a próxima. Fui, galerinha. Até mais.